Oi, queridos da Pirulatinha, que é a Rosana de Rosa e a gente vai falar sobre cirurgia espiritual. Veja, esse é um tema bastante interessante, né? E a gente vai trazer uma ideia de que há uma medicina do corpo, uma medicina do homem, como também há uma medicina espiritual. Há toda uma possibilidade da gente receber esse auxílio através, por exemplo, de uma cirurgia que utiliza-se um bisturi que se corta, que há uma necessidade de uma transfusão, de uma troca de órgãos, de um conserto, de uma troca, de um desentupimento de veias, etc. e tal, como também há uma cirurgia espiritual que seria uma troca energética e a nível campo e corpo espiritual, a transmissão de energia estaria também reorganizando as células espirituais que automaticamente estariam reorganizando as células físicas. Então, muitas vezes, a gente precisa, para entender a cirurgia espiritual, entender aonde começa a doença. A doença começa no corpo espiritual, no perispírito. E quando ele se desorganiza em função daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, da forma como atuamos, a gente organiza ou se desorganiza a nível celular. E quando as células do corpo espiritual se desorganizam, automaticamente o nosso mental, o nosso psiquismo, ele manda uma ordem para o corpo físico que a gente chama, segundo a psicologia, a gente vai somatizar, o corpo está somatizando aquilo que o seu emocional não consegue dar conta dentro do seu psiquismo, e a gente vai viver a desorganização celular em função dessa desarmonização, e nós adoecemos. Essa desorganização celular vai acontecer pela baixa da nossa imunidade e nós ficamos suscetíveis a adoecer. E a doença chega como uma possibilidade da gente ter um olhar que algo não está bem e buscarmos nos reorganizar. Haja visto que, por exemplo, quando a gente tem uma doença, muitas vezes a gente faz o quê? A gente precisa rever se fazemos exercícios ou não, precisamos perceber se a nossa alimentação é correta ou não, precisamos mudar de hábito, viver uma vida menos estressante, sentirmos ligações mais harmônicas e gerarmos menos brigas, menos problemas, tudo que afaste a possibilidade de a gente adoecer. Então, a doença, ela vem, apesar de ela desorganizar a célula, ela vem como um convite para você se restabelecer. Claro que tem gente que pode ficar cronicamente nesse ponto de vai e volta, porque nunca faz mudanças profundas o suficiente para que as células se mantenham reorganizadas. São instabilidades que as pessoas vivem. E outras entendem aquela importância e fazem uma mudança no seu comportamento, no seu sentimento, e a saúde vai aflorar como uma manifestação natural. As cirurgias espirituais, elas vão trabalhar em que campo? No campo espiritual. Então, à medida que, através dos centros de forças, dos chakras, há uma reorganização energética que se dá através desses pontos que ligam o corpo espiritual ao corpo físico, pode, através da cirurgia espiritual, se manifestar a cura. A cura, ela vai depender do paciente, né? Porque ali você está recebendo, por exemplo, uma energia de vitalidade, os espíritos estão colaborando para que reharmonize o seu sistema energético, os seus centros de força, os seus chakras, como são conhecidos, e está ajudando você a amenizar as suas sensações, né? Tudo isso vai ajudar você a ficar mais calmo, vai ajudar você, né,
ter as ideias mais, os pensamentos negativos se afastarem um pouco, mas isso vai, para se completar, exigir uma participação desse paciente que vai precisar mudar certas coisas que o levaram a chegar nesse lugar. Então, se você é uma pessoa que só reclama, muito negativa, você pode viver uma cirurgia espiritual, ser ajudado num tratamento espiritual, mas depois você continua se comportando da mesma forma que você sempre fez, que te levou àquela doença, e você vai repetir, às vezes não com a mesma doença, mas talvez de uma outra forma a manifestação pode acontecer. Porque uma vez que a gente desorganiza o corpo, a manifestação da doença ela pode vir de várias formas. Então a cirurgia espiritual, a gente precisa entender que ela é eficaz quando há uma participação do ente que está adoecido. Muitas vezes também a gente precisa entender que a cirurgia espiritual ela alivia, mas às vezes a melhor forma de curar aquela alma ela é a doença, é ela se manter um tempo na doença. Então a gente espera sempre que uma cirurgia espiritual, um tratamento espiritual ou um tratamento medicamentoso traga uma melhora rápida, e às vezes a gente não sabe, mas a melhora daquela pessoa ou de nós mesmos é passarmos um tempo naquela situação, onde passamos um tempo, vamos entender, por exemplo, vamos nos tornar mais tolerantes, vamos compreender que o outro está nos servindo, então nos tornamos mais gratos, aprendemos que a vida não é só a vida material, porque você vê, às vezes o dinheiro não vai resolver isso, o que vai resolver são outras coisas. Então, assim, a gente descobre a espiritualidade. Então, a doença, ela traz um convite muito amplo de possibilidades de mudança. E a gente não tem que ter medo dela. O que a gente precisa é aprender a se cuidar para que ela não precise se manifestar como forma de aprendizado. Se eu estiver sempre atenta, vivendo no presente, cuidando das minhas emoções, buscando identificar meus pensamentos, o que tem por trás disso, né, e conseguindo que o meu comportamento fique adequado a um estado saudável, eu não vou precisar da manifestação da doença para eu aprender nada. Então, está aí em nossas mãos. Algumas pessoas fazem a cirurgia espiritual utilizando-se de objetos, né? Como o João de Deus, ele se utiliza, ele se utiliza de coisas que cortam, que há um bisturi, e muitas outras pessoas fazem a cirurgia espiritual apenas com a mão, sem nenhuma necessidade de cortes, porque a cirurgia é no corpo espiritual. Então, muitas vezes, esses fenômenos que as pessoas se utilizam que geram assim, enfia o dedo dentro do corpo da pessoa, para mim, eu acho que eles são absolutamente desnecessários, porque a cirurgia espiritual não é feita no campo físico, ela é feita no campo espiritual, no corpo espiritual. Então, automaticamente, ela vai reverberar numa organização celular que vai afetar, né, o corpo físico à medida que as células passam a funcionar de uma outra forma saudável. Então, não tem nenhuma necessidade de cortes ou manifestações assim desse estilo. Isso, para mim, às vezes são só para mostrar para as pessoas a veracidade, algumas vezes são para demonstrar certos fenômenos, mas eu já fiz cirurgia espiritual à distância, não presencial, e foi muito interessante através de uma correspondência com o local, mas nunca faria uma cirurgia espiritual que a pessoa usasse algum instrumento para me cortar, porque eu não comungo dessa necessidade. Então, super beijo, gente. Eu espero que a gente tenha aí conseguido aclarar um pouquinho o que representa a cirurgia espiritual. Se tiverem perguntas, pode mandar. Eu estou aqui super aberta a gente poder conversar sobre isso. Um beijo no coração de todos vocês.